lá vem ela novamente, certo? Passar mais algumas dicas, algumas orientações para vocês, tá certo? Então vamos lá. Primeiro eu queria falar um pouquinho sobre composição corporal, tá? É muito difícil a gente desmistificar a ideia de peso, né? Então a gente tá muito habituado a sempre que vai um nutricionista ou até por conta própria tá se pesando e levando em consideração apenas aquele peso que a gente vê na balança. E assim, hoje isso não é legal. Por quê? Por que não é legal? Porque o peso da gente ele oscila muito durante o dia, certo? Então, se você se pesa de manhã, sempre vai dar diferente do seu peso da noite. Ele também varia muito de balança para balança. E quando você está no processo de reeducação alimentar e fazendo atividade física, você está no processo de mudança de composição corporal. Então, muitas vezes você está perdendo gordura, ganhando massa magra. E na balança, o seu peso pode não mudar ou pode até aumentar, né? E se esse não for o seu objetivo, você pode achar ruim, sem saber de que foi esse aumento. E muitas vezes esse aumento foi massa magra que você ganhou. E se foi massa magra, foi bom, certo? Porque massa magra é músculo, é osso, é água, tá certo? Mulheres, quando estão no período menstrual, aumentam bastante de peso, né? Porque tem uma retenção ali, tem a questão hormonal, né? Então, assim, eu não gosto, não avalio quando tá menstruada, porque não é indicado dar essa mudança na composição corporal e a pessoa pode ficar um pouco frustrada com o que ela vê ali, e não é um dado real. Muitas vezes também. Então, assim, quais são os bons indicadores de verdade? São as suas medidas, as suas roupas, a sua aparência, é nisso que você realmente tem que se basear, né? E nas pequenas evoluções, se você está dormindo melhor, se você está conseguindo beber água melhor, se você está se sentindo mais disposto, se o seu intestino está funcionando bem. Então, se esses pontos estão bons, então você está bem, você está indo bem, tá? A balança não é um bom indicador sozinho, tá bom? Aí queria falar um pouquinho também sobre a questão de chás termogênicos. Lembrando que nenhum alimento sozinho faz milagre, é um conjunto de hábitos, mas os chás, eles têm a função de dar digamos assim, uma pequena acelerada no metabolismo, algumas substâncias, né, como o hibisco, o chá verde, o gengibre, a canela, né, e cavalinha, diurético. Então, assim, são interessantes para quem está no processo de reeducação, por acelerar o processo de queima, né, de queima de gordura. Lembrando, gente, que tem uma diferença grande entre quebra e queima de gordura. O que é quebra, né? Então, nós temos moléculas de carboidrato, né? Nós temos a de gordura e a de proteínas. A quebra é quando eu rompo as ligações dessa molécula, né? Mas eu só rompi, eu quebrei. Quando eu quebro, eu torno ela mais fácil de ser gasta, digamos assim, né? Então, assim, o nosso organismo, ele utiliza primeiro o açúcar como fonte de energia e você estando em déficit calórico, depois ele vai utilizar a gordura. Mas alguns procedimentos estéticos, ou quando você está em cetose, por exemplo, né? Então, ao invés de ter o açúcar disponível, você acaba tendo logo a gordura disponível no sangue, porque ela já foi logo quebrada. Só que se você não tiver em déficit calórico ou fazendo atividade física, você quebrou ela, mas não queimou, entendeu? E porque ela só vai sair do seu organismo se você queimar ela, tá? Então, procedimentos estéticos como criolipólise, manta, eles ajudam a romper a ligação, a quebrar, a tornar essa gordura mais disponível para ser gasta. Mas se você não estiver fazendo exercício ou reeducação alimentar, você não vai queimar, então ela se forma novamente, tá? E se acumula novamente no seu organismo. Muito importante o consumo adequado de água, porque se você não bebe água na quantidade correta, né, o seu cabelo vai cair mais, o seu sangue vai ficar mais espesso, digamos assim, então os nutrientes vão ter mais dificuldade de chegar nos locais que tem que chegar. A maior parte do músculo é água, mas se você está dando pouca água para o seu organismo, então ele não vai construir músculo, ele vai direcionar essa água apenas para as funções vitais, tá certo?
E falar um pouquinho também sobre hoje, teve uma pergunta em consultório, eu até disse para ela que eu ia comentar, né, aqui no vídeo, sobre psyllium, espirulina, chlorela, essas fibras, né, que a gente tem visto bastante que as pessoas estão consumindo em forma de cápsula, né, assim como a chia, como a linhaça, como a aveia, como as fibras de uma maneira geral, eles nos dão saciedade. Eles nos deixam com a sensação de estar cheia, tá? E isso é bom. Por quê? Porque aí o meu intestino vai funcionar melhor. O meu intestino vai precisar de menos esforço para levar esse bolo fecal até o ânus e eu conseguir evacuar mais tranquilamente. Quando as minhas fezes estão muito pequenininhas, muito ressecadas, o meu intestino tem que fazer um esforço maior para ir empurrando essas fezes para frente, porque ela tá pequenininha, é como se aqui fosse, vamos dizer que aqui é a parede do meu intestino. Aí eu tenho uma bolinha pequenininha passando aqui na frente, que é um cocôzinho pequeno e ressecado. Então, para eu empurrar esse cocôzinho daqui para cá, essa parede do intestino tem que ir até aqui para poder alcançar esse cocôzinho e voltar, que é para poder empurrar ele para cá. Então ela tem que fazer todo esse esforço, desce, volta, desce e volta. Se eu consumo fibras, probióticos, tenho uma alimentação boa, bebo bastante água, então essas fezes ficam maior, elas ficam praticamente do tamanho da parede do intestino. Então, para eu passar daqui para cá, o intestino só basta fazer isso, entendeu? Que ele já vai se locomovendo para frente. E aí eu tenho o intestino mais regular e ao mesmo tempo me sinto mais cheia, porque realmente o intestino está completamente preenchido, tá certo? E amanhã tem mais dicas da Nutri. Lembrando, se você tiver com alguma dificuldade, pode entrar em contato comigo. E mais tarde eu vou estar lançando algumas questõezinhas para você que não sabe ainda. Pega um caderninho, né, para você, só para essas perguntinhas que eu gosto de estar lançando para você ir fazendo essas reflexões com você mesmo, tá certo? E uma boa noite. Hoje a noite está bastante cansada. Boa noite para todo mundo.